Fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lilian e esse é o resumo do episódio 12 de Paulo, o Apóstolo. E no vídeo de hoje, o povo de Antioquia, influenciado pelos religiosos, toma uma atitude drástica contra os apóstolos. E vítimas de um grande mal-entendido, Paulo e Barnabé acabam enfrentando uma reação violenta. Quer saber todos os detalhes? Então já deixa seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Se acomoda aí, vem comigo, bora pro resumo. O capítulo começa de onde parou o episódio 11, quando uma das mulheres diz que os apóstolos são contra a união do homem e da mulher. Barnabé se defende dizendo que isso não é verdade, e Paulo acrescenta falando que nunca falaram isso. Porém, elas insistem dizendo que falaram sim, que chegaram a dizer que uns servos de Deus não devem ter filhos, mas quanto mais eles se defendem, mais os religiosos e as mulheres os acusam. Fala para eles não tentarem se esquivar das acusações das mulheres que são tementes a Deus. E Paulo e Barnabé são chamados de falsos profetas. Enquanto o povo ali fala incitado contra eles, Paulo ora e pede ajuda ao Espírito Santo, o que o Pai quer que ele faça. Enquanto Paulo e Barnabé estão sendo empurrados e sendo expulsos, Jesus diz a Paulo que está com eles. Os donos da hospedaria ainda tentam impedir que façam isso com os apóstolos, mas em vão. Paulo e Barnabé então são lançados fora da cidade, sendo chamados de charlatões, e são ameaçados, devem ir embora e não voltar mais, ou não sairão dali vivos. Quando Paulo se levanta e tenta ajudar a Barnabé, o mesmo diz a ele que tire também suas sandálias, pois Jesus os havia orientado sobre cidades como essas, dizendo que se não os aceitassem, deveriam sair sacudindo o pó debaixo de seus pés. Assim o fazem. As mulheres ali têm dúvida se fizeram o certo, e os líderes religiosos continuam a incitar o povo contra eles. Porém, Paulo diz a Barnabé que até que não é tão ruim ser tratado assim. Ele sempre quis saber como seria ser rejeitado por uma cidade por causa do nome de Jesus. E ali começam a rir, e o povo não entende nada do que está acontecendo. Barnabé e Paulo estavam cheios da alegria do Espírito Santo, por isso eles riam tanto. Indo embora, os donos da hospedaria vão até eles com roupas, água e comida. Pede que eles voltem e que vão ajudá-los contra esses homens. Barnabé diz que volta se Deus assim o quiser, mas pede que por enquanto fiquem em espírito de oração. Quando eles dizem não saber orar, Barnabé os ensina e ali faz a oração do Pai Nosso junto com eles. Na cena seguinte, Paulo e Barnabé já estão em Icônio, porém, como fecham as portas da cidade cedo, eles se mantêm fora da cidade e vão dormir por ali mesmo. Ali eles falam sobre Marcos. Barnabé fala sobre a infância dele, que perdeu o pai ainda quando menino, e que foi antes do mitzvah. Na cena, vemos Maria tentando fazer o menino comer, porém, triste com a partida do pai, Marcos se recusa a comer, e quando Barnabé chega, Maria pede ajuda a ele. Barnabé conversa com ele, diz que sabe que ele sente falta do pai, e embora Marcos quisesse que o pai estivesse ali, Barnabé começa a dizer a ele o que o pai gostaria que ele fizesse. Se o menino for o filho que o pai queria que ele fosse, todos veriam o pai nele, mesmo não estando mais vivo, e vai poder honrá-lo, mesmo não o vendo mais. Assim, Barnabé consegue entrar no coração de Marcos e o menino volta a sorrir e a comer também. Quando a cena volta para Paulo, ele pergunta a Barnabé se é por isso que ele é tão protetor com Marcos. E Barnabé diz que entende ele, pois também perdeu o pai quando era jovem e precisou aprender a ser homem com a vida. E ainda diz que Jesus foi literalmente seu pai. E na cena seguinte, já em Icônio, uma grande multidão, não somente de judeus, mas também de gregos, creram em Jesus. Mas depois de um tempo, alguns incrédulos, os líderes da sinagoga em Antioquia, estavam ali e incitaram os ânimos daquela cidade. Eles dizem que os apóstolos não representam a Deus. Alguns tentam defender Paulo e Barnabé. Paulo tenta manter o foco da multidão, mas quanto mais ele tenta manter, mais os outros incitam o povo contra eles. E todo o foco do que os apóstolos foram fazer ali foram desviados para quem estava ou não errado. Nesse momento, Paulo vê ali um homem cego e sai do meio da multidão e segue até ele. Ao perguntar o nome do homem, ele diz se chamar Dionísio. E Paulo pergunta se ele tem fé para ser curado dessa cegueira. Paulo se apresenta e diz que está ali em nome do Senhor Jesus. Dionísio vê ali uma esperança de voltar a enxergar. Então diz que sim, que tem fé e crê também. Paulo lhe impõe as mãos
e ora por ele, e um milagre acontece. Dionísio está enxergando e maravilhado com as coisas que pode ver. Paulo diz que é porque ele creu. Dionísio, nesse momento, chama a atenção da multidão e diz que entende e pode falar do que eles estão pregando. E todos ali, curiosos, vão para ver o que aconteceu. Dionísio diz que perdeu a visão quando era criança e agora foi curado. E ainda diz que os apóstolos não foram ali fazer confusão, mas sim levar luz. Perguntam a Paulo o que ele fez. Paulo responde que não fez nada. Quem fez foi Jesus, e foi ele quem curou Dionísio, e por isso estão ali pregando para eles. E Barnabé complementa que Jesus não quer só curá-los de suas amarguras, ele quer salvá-los também. Quando os sacerdotes ali veem que o povo está novamente acreditando em Paulo e Barnabé, eles começam a incitar o povo contra eles novamente, dizendo que nem o povo judeu, que são conterrâneos, acreditam nele. Dizem que fizeram o mesmo em Antioquia e enganaram a todos. Mas Paulo, sem medo, diz que esses homens falam mal de Jesus porque não querem ouvir a verdade. Quando Barnabé vai até Dionísio e diz que ele é a prova de que não enganam ninguém, os sacerdotes começam a chamá-los de feiticeiros. Tudo o que fizeram foi feitiçaria. Barnabé vai até Paulo, diz para ele nem tentar mais, é inútil, e ainda diz que aqueles homens são enviados de Satanás para atrapalhar toda a missão. Os sacerdotes, não satisfeitos com todas as suas falácias, pegam pedras e incitam o povo a pegar também para apedrejá-los, e Paulo e Barnabé acabam fugindo dali. E na cena seguinte vemos Timóteo e sua mãe que tentam se proteger, mas Enéas, seu pai, entra empurrando tudo e acaba batendo e machucando a Timóteo e Lúcia, sua esposa, quebrando tudo por ali. Timóteo ainda tenta defender a mãe, mas acaba levando um soco do pai e desmaiando. Quando Timóteo acorda, Lúcia está chorando em um canto, acuada, e ele vai até ela para consolá-la e vê o quanto ela está machucada. Na manhã seguinte, quando acordam, a mãe de Timóteo pede desculpas por ele ter que passar por isso de novo. Timóteo diz que não conseguirá mais proteger a mãe e pensa em algo. Lúcia já sabe o que é e diz que não, para ele não pensar em fazer nada. Não é fazendo uma besteira que vão resolver isso. Enquanto ainda falam, eles escutam um barulho e, achando ser o pai de Timóteo novamente, com medo eles saem para ver se é mesmo. Timóteo vai pronto para atacar o pai, mas é quando na verdade encontram a avó de Timóteo, que pergunta o que aconteceu. E ao ver a filha machucada, diz que isso não é vida. Lúcia apenas diz à mãe que não sabe mais o que fazer. Timóteo dá a ideia de fugir para a avó, pois é o único jeito de proteger a mãe, mas sua avó sabe outra maneira de resolver isso e pede que eles a sigam. Quando Lúcia sai com a mãe e o filho, todos a olham e ela percebe e sente vergonha, pois agora todos irão saber que ela é uma mulher que apanha do marido. É quando Timóteo olha à frente e pergunta o que está acontecendo. Quando sua avó vê Paulo, diz a ele que é aquele a resposta das suas orações. Paulo está em frente a um paralítico que diz a Paulo que não adianta, não consegue, pois nasceu assim. Levanta direito, pode levantar sobre os seus pés, diz Paulo ao paralítico. E ali todos ficam curiosos e observam. Alguns não acreditam no que está para acontecer. É quando enfim o homem começa a mexer seus pés, e quanto mais mexe, mais confiança obtém e acaba se levantando, deixando todos boquiabertos. Ali ele anda, vai para lá e para cá, feliz e exultante, abraça Paulo em forma de agradecimento. E o povo começa a se perguntar entre si quem são esses homens. Quando Paulo diz que foi Jesus quem fez, começam a falar que eles são deuses, deuses em forma de homem que baixaram até eles. Quanto mais Paulo e Barnabé tentam explicar e dizer que não é o que estão pensando, mais o povo acredita que são Mercúrio e Júpiter, bem ali diante deles, e em veneração e adoração se aproximam e tocam os apóstolos, que se sentem desconfortáveis e não sabem como sair dali. Timóteo observa de longe, sua avó diz que Paulo pode curar o pai dele. E Timóteo diz que o pai não pode ser curado, mas Lúcia diz que Enéas nem sempre foi assim. Pede que vá chamar pelo pai, então ele vai. E no meio de toda a confusão do povo ali, um homem, ao que parece ser um sacerdote, se achega a eles, e todo o povo para observando. E com outros sacerdotes, oferendas são trazidas aos apóstolos. Eis aí os seus adoradores, diz o sacerdote, e o povo então se prostra diante de Paulo e Barnabé. Paulo ainda tenta se explicar, mas eles não querem ouvir. Acreditam mesmo que eles são deuses. Timóteo chega em casa, mas não encontra seu pai, mas sim uma carta de despedida. Ao que parece, seu pai, consciente, decidiu ir embora para não fazê-los mais sofrer. Ainda na praça, Paulo e Barnabé rasgam suas vestes,
pois não aceitam toda aquela adoração. Dizem a eles que são homens como eles, sujeitos às mesmas paixões. Foram ali anunciar o evangelho para que se convertam das coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu e tudo o que nele há. E Paulo continua a falar de Deus ali, que ele sempre deu testemunho de sua existência. Porém, o sacerdote ali não acredita nada do que Paulo disse. Diz que Barnabé é Júpiter, e Barnabé tenta dizer que não, mas ele diz que ele tem o trovão nas mãos. Paulo volta novamente a falar em Deus, que Deus tem o trovão, mas o sacerdote diz que ele é Mercúrio e quer ofertas para lhe dar riquezas. Paulo nega novamente, diz ser como eles. Deus lhe deu poder e ele dá poder para quem o serve, mas o poder é dele. E quem chega lá nesse momento? Eles mesmos, os sacerdotes de Antioquia. Dizem que eles foram lá os perturbar também, que Paulo se diz poderoso, mas é um enganador. E Paulo tenta se defender, falando que isso não é verdade. E o povo começa a acreditar que Paulo está blasfemando. Enquanto Paulo tenta se defender, ele é empurrado. Barnabé é atacado também. Ali sendo expulsos pelo povo, Paulo pede que o deixem explicar, mas ele começa a ser apedrejado. E entre uma pedra e outra, Paulo lembra-se de Estevão. A multidão não para, são pedras e mais pedras, raiva, rancor e ódio partem do povo. Paulo ora, pede que Deus tome sua alma e termina dizendo que tentou. Ao final, com Paulo já sem os sentidos, a multidão cessa e sai dali. E o episódio termina com Paulo sendo arrastado pelos soldados para fora da cidade. E este resumo termina aqui. Se você ficou até aqui, meu muito obrigada por assistir. Deixe seu like, comente, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!